O milionário fica chocado ao descobrir o segredo da jovem inocente em sua casa. Na luxuosa mansão de Eduardo, os lustres brilhavam como estrelas em um céu noturno. Ele, um magnata da tecnologia, era o rei de seu próprio castelo, mas por trás dos portões altos e das paredes de mármore, um passado sombrio o assombrava. O dinheiro não comprava a paz, e Eduardo vivia cercado por uma névoa de tristeza, tentando evitar o que havia deixado para trás. Até que Clara, uma jovem assistente, apareceu em sua vida como um raio de luz. Inocente e cheia de sonhos, ela vinha de um bairro simples e tinha um sorriso que poderia derreter o gelo mais denso. Clara adorava trabalhar na mansão. Cada canto era um mundo de encorajamento e glamour. Mas o que ela não sabia era que o brilho dessa vida escondia segredos. Havia algo a mais em seu passado, algo que ligava seu destino ao de Eduardo e que poderia desmoronar tudo aquilo que ele havia construído com tanto esforço. No último dia de trabalho de Clara, antes de suas férias de verão, o clima na mansão mudava rapidamente. O ar estava pesado, como antes de uma tempestade. A porta se abriu, e um rosto familiar, um antigo rival de Eduardo, Marcos, entrou. Seu olhar lançava ondas de desprezo, e suas palavras cortantes eram como facadas em um coração já ferido. Eduardo, é realmente impressionante como você consegue manter a fachada de sucesso, enquanto seu passado vem à tona. Ele riu, um riso que ecoava pelas paredes. Clara parou, confusa. O que Marcos queria? Olhos de tensão se encontraram na sala, e mesmo em meio à opulência, os dois homens estavam longe da paz. Eduardo, com seu coração disparado, não sabia se devia se proteger ou proteger Clara. Ela era inocente. O desprezo de Marcos podia levar à ruína. A vida é cheia de surpresas, não é, Clara? Marcos provocou. Às vezes, as pessoas têm segredos que não podem esconder para sempre. O cabelo de Clara arrepiou-se, e o pânico apareceu em seus olhos. O que ele sabia? Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele não tinha tempo para hesitar. A conversa tornou-se um duelo em que cada palavra balançava entre o amor e a lealdade, entre esconder e revelar. Você não sabe do que está falando. Eduardo disparou, a voz tensa. Clara observava, inquieta. Tudo parecia um turbilhão. Marcos sorriu satisfatoriamente, deixando uma sombra no ar. Antes de sair, ele lançou uma última bomba. Cuidado com o que você protege, Eduardo. O seu castelo pode não ser tão firme assim. Quando a porta se fechou, Clara sentiu o peso das palavras caírem sobre seus ombros. Eduardo passou a mão pelo rosto, lutando contra o desespero. Ele precisava proteger a jovem, mas e quanto ao seu império? O que estava prestes a ser exposto? Então, o celular de Clara vibrou. Era uma mensagem anônima. Saiba a verdade antes que seja tarde demais. O coração dela disparou. E Eduardo notou o pânico na expressão dela. O que aquela mensagem significava? Ele se viu aprisionado em um dilema. Devia confiar nela, mesmo sabendo que isso poderia custar seu futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O celular de Clara vibrava freneticamente em suas mãos, como se estivesse clamando por atenção. A mente dela girava em um turbilhão de perguntas.
Que verdade! O que Eduardo não sabia? Clara olhou para ele, a insegurança inundando seu coração. Eu não sei o que isso significa, Eduardo. Ela murmurou, a voz trêmula. Eduardo percebeu o pânico nos olhos dela e, subitamente, sentiu um impulso de protegê-la a qualquer custo. Calma, Clara. Tudo ficará bem. Vamos descobrir o que está acontecendo, ele disse, tentando transmitir confiança. Mas sua própria mente estava em desordem. Ele precisava agir rápido. Eduardo pegou o celular de Clara e, antes que ela pudesse protestar, abriu. A mensagem era uma foto. Uma foto antiga de uma jovem de cabelos longos e olhos tristes. Clara engoliu em seco ao ver a imagem. Essa sou eu, mas quando era criança. Essa foto, onde você a encontrou? As palavras escaparam dos lábios de Eduardo antes que ele pudesse pensar. Marcos, ele enviou isso? O silêncio se instalou na sala, pesado e opressivo. Clara, com a mão nos lábios, balançou a cabeça. Não, Eduardo, não pode ser. Ele não tem essa foto. Ele precisava entender o que estava acontecendo. O rótulo de inocente de Clara agora parecia um pouco mais complicado. Ele começou a se lembrar de momentos em que os olhos dela pareciam mais velhos, mais cansados do que uma jovem deveria estar. De repente, a campainha tocou. Eduardo hesitou, sentindo uma onda de ansiedade. Ele não queria que Marcos voltasse, mas também não podia ignorar. Posso atender? Clara perguntou, quase em suspiro. Ele assentiu, confuso. Clara se aproximou da porta, o rosto pálido. Assim que abriu, um homem de terno escuro entrou com um olhar que misturava urgência e desespero. Clara, você precisa vir comigo. É sobre sua mãe. O mundo de Clara parou. Minha mãe? O que aconteceu? O homem não teve pena. Ela está em perigo. Você não sabe o que está acontecendo. Precisamos ir agora. Eduardo sentiu um frio na espinha. O passado dela se agigantava diante dele, como uma sombra. O homem lançou um olhar penetrante para ele e disse: Você não tem ideia do que realmente envolve essa moça, magnata. Clara estava imóvel, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. O que você quer dizer? O que aconteceu com minha mãe? Sua voz agora era carregada de algo mais que medo. Havia a determinação de quem se recusa a ficar à mercê das circunstâncias. Ando te procurando há anos, Clara. Sua mãe fez escolhas que a colocaram em risco, e você está no meio disso. O tempo está acabando. Ele estava prestes a explicar mais quando a campainha soou novamente. Desta vez, a expressão de Clara se transformou em terror. Eduardo, agitado, dirigiu-se à porta. O que ele abriria poderia mudar tudo. Um novo rosto, uma nova revelação. A pressão no ar era insuportável. Clara e o homem ficaram em silêncio, observando a cena. Eduardo respirou fundo e girou a maçaneta. Ao abrir a porta, Eduardo ficou paralisado. Uma mulher estava ali, e seus olhos eram exatamente iguais aos de Clara. Cabelos longos como os de Clara, mas com um ar de desespero e determinação. Uma mãe que nunca havia estado presente. O choque a trouxe para um momento de realismo brutal. Clara, é hora de você saber a verdade, a mulher disse, sua voz quebrando o silêncio, como o peso de uma história que poderia desmoronar tudo. O mundo de Clara, Eduardo e até mesmo o passado distante começou a ruir. As revelações pairavam no ar, palpáveis como a tensão. Eduardo sentiu que a realidade se distorcia à sua volta. Foi um dia como nenhum outro, e ele soube, naquele instante, que nada seria igual novamente. Clara olhou para a mulher à sua frente, a respiração presa na garganta. Os olhos dela eram um espelho, refletindo um passado que parecia distante, mas que agora se aproximava a passos largos. Mãe,
A palavra escapuliu dos lábios de Clara, um sussurro entre a incredulidade e a esperança. Sim, Clara, sou eu, a mulher disse, a voz embargada. Eu sei que você tem muitas perguntas, mas precisamos ir, agora. A tensão na sala disparou. Eduardo estava paralisado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Você é a mãe dela? Ele questionou, tentando entender como tudo estava se entrelaçando. Mas a mulher virou-se para ele, gesticulando com pressa. Você não tem ideia do que está acontecendo e o quanto Clara pode estar em perigo. Uma sombra de medo deslizou pelo rosto de Clara. Perigo? O que você quer dizer? A urgência no ar era palpável. O homem de terno escuro lançou um olhar sério para a nova entrada. Clara, não é seguro aqui. Precisamos sair. Agora. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, outro som cortou o silêncio. O barulho estrondoso de batidas na porta, baixas, mas insistentes. Eduardo e Clara trocaram um olhar apreensivo. A atmosfera estava prestes a se romper. Ele se aproximou da porta, hesitante. Ao abrir, o que encontrou o deixou em choque. Era Marcos, com um sorriso satisfeito, mas havia algo diferente em sua presença, uma aura de vitória. Surpresas, surpresas. Ele fez questão de enfatizar as palavras, olhando para Clara, então para a mulher ao lado dela, como se estivesse reunindo peças de um quebra-cabeça que ele já havia montado há muito tempo. Marcos, o que você quer? Eduardo rosnou, um impulso protetor subindo pela coluna. Não é hora para brincadeiras. Marcos apenas riu, um som frio que fez o sangue de Clara gelar. Essa mulher, Clara, ela não é quem você pensa que é. Cada palavra sua parecia balançar o chão sob os pés de todos. Você tem um direito à verdade, e eu estou aqui para garantir que você a conheça. A mesma sensação do passado se manifestou em Clara, como um pressentimento perdido entre memórias. O que você está dizendo? A voz dela tremia, o medo aterrando em seu estômago. Posso ser a sua salvação ou a sua ruína, Marcos disse, cruzando os braços. A escolha é sua, mas antes você precisa saber quem realmente é. Ele olhou rapidamente para a mulher. Ela não é a sua mãe. Na verdade, está muito mais ligada à sua história do que você imagina. Clara se virou para a mulher, que agora parecia imersa em um mar de vergonha e dor. O que isso significa? As lágrimas se formaram em seus olhos, repletas de uma nova realidade que ela não conseguia aceitar. Enquanto isso, Eduardo se pôs à frente, o instinto de proteção gritando. Chega, Marcos! Como você pode ter a audácia de dizer isso sem qualquer prova? Marcos sorriu malicioso, delicioso em seu domínio da situação. Só preciso que você olhe. Olhe para ela. Ele gesticulou para a nova mulher. Tudo que você acha que sabe sobre a sua vida pode estar de pernas pro ar. E a verdade, querida Clara, pode ser mais devastadora do que você jamais poderia imaginar. O silêncio ensurdecedor ficou entre eles, enquanto Clara lutava para entender. A respiração pesada de seu coração ecoava, fazendo-se sentir presa em um labirinto sem saída. Eu não sei se isso é verdade, mas eu vou descobrir, disse Clara, a determinação agora queimando em sua voz. Mas o que ela buscava poderia deixá-la mais perdida do que nunca. O homem de terno escuro, a mãe que não parecia ser sua mãe e a presença de Marcos como um predador à espreita, tramando algo mais sombrio. Então, como um sopro do destino, a campainha ressoou novamente e todos os olhares se voltaram para a porta. Eduardo sentiu um aperto no peito. O que mais poderia acontecer? As reviravoltas estavam apenas começando. Enquanto a altura da tensão aumentava, Clara, ainda atordoada, olhou para a mulher que se apresentava como sua mãe.
A própria presença dela parecia repleta de mistérios e segredos. Eduardo, com o coração acelerado, sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Marcos, com seu sorriso frio, olhava como se estivesse no controle da situação. Era como se um fósforo tivesse sido aceso em um barril de pólvora prestes a explodir. Clara, você precisa saber a verdade agora, a mulher exclamou, tentando parecer convincente. Mas Marcos a interrompeu com um gesto. Calma aí, não sejam apressadas. Vamos deixar isso mais interessante. Que tal? Ele voava entre a diversão e o veneno, e o caos que descortinava parecia alimentá-lo. Sobre o que você está falando? Clara questionou, confusa e assustada. Caía para trás. Na dúvida se deveria acolher aquela mulher ou duvidar dela. A verdade parecia um labirinto sem saída. A urgência no olhar da mãe dela fez o nó na garganta de Clara apertar ainda mais. Antes que alguém pudesse responder, Eduardo pressionou. O que você tem que dizer, mãe da Clara? Ou, que ela precisa saber? Ele já estava pensando em como proteger aquela jovem do colapso mental. Então, como se uma revelação tivesse sido forçada a se libertar, a mulher se lançou em palavras. Clara, sua mãe não está como você imagina. Eu não sou a única que busca proteger você. A frustração crescia no tom dela, e todos prestaram atenção. Proteger? De quê? Você tem que parar de... Clara começou, mas a mulher interrompeu. Do homem que está aqui, do ímpio de sua vida. O Marcos. A revelação ficou pesada no ar. Clara olhou para Marcos, a dúvida fazendo os músculos dela se contraírem. Eu sou ímpio? É claro que você não sabe. Mas o que se passa é que eu conheço os segredos que ligam todos nós. Você é mais do que uma simples assistente, Clara. E sua mãe não é a vítima que pensa que é. As palavras de Marcos vieram como um golpe. O desconforto cresceu enquanto a mulher balançava a cabeça, um sinal de desapontamento. Eduardo olhou para Clara, seus olhos pulsando preocupação. É verdade, Clara? O que Marcos está dizendo? A indagação afundou o clima em um silêncio profundo, um silêncio que parecia sufocante. Clara, confie em mim. Você está mais perto de um poder inimaginável do que pode imaginar. A sua vida e a de sua mãe estão entrelaçadas em algo muito maior. E você? Marcos fez uma pausa dramática. Tirou um pequeno objeto do bolso, algo semelhante a um colar. Você tem isso dentro de você. O coração de Clara martelava no peito. O que é? Ela sussurrou, mas Marcos apenas se aproximou, esperando a reação, como um caçador em barulho de folhas secas. A campainha soou novamente, mais uma vez interrompendo o clima envolvente. A frustração foi substituída pelo medo. Eduardo respirou fundo antes de abrir a porta. Uma figura imponente surgiu. Era um homem, mas não era qualquer um. Era o mesmo homem que Clara havia visto na escola. Um visitador que sumiu do nada. Clara, temos pouco tempo, ele interrompeu, olhando nos olhos dela. Cada palavra pesada como chumbo. É sobre o seu pai. O mundo em que Clara vivia estava mudando rapidamente como um carrossel fora de controle. Uma nova camada de desespero se instalou ao perceber que o passado estava chamando. E agora uma sombra da verdade estava prestes a emergir. Meu pai? Ela hesitou. Os olhares se cruzaram. E a mente de todos girava. Os segredos estavam se desenrolando. Mas cada revelação levava a mais incertezas. Clara estava prestes a descobrir verdades que poderiam não apenas reconfigurar sua própria identidade, mas também expor Eduardo e seu império a um abismo insondável. O homem olhou severamente. Clara, você precisa entender. O seu pai é mais perigoso do que você imagina, e Marcos, ele não está aqui para brincar. O ar ficou pesado, e nesse momento, Clara soube que nada seria igual novamente.
E antes que algo mais pudesse acontecer, outro som ecoou pelo corredor, como um trovão, fazendo todos estremecerem. E agora, a dúvida estava em cada coração, e o que antes parecia uma simples vida tranquila se transformou em uma batalha repleta de traições, segredos e revelações sombrias. A verdade estava mais próxima, mas a que preço? Clara permaneceu paralisada, o mundo à sua volta se desmoronando com as revelações. Meu pai, o som da campainha estava perdido na confusão mental. O homem de terno escuro continuou, ignorando o tumulto. Sim, Clara, seu pai está mais perto do que você imagina. Clara, não escute ele. Pode ser uma armadilha. Eduardo a advertiu, seu olhar fixo na nova figura que entrara na mansão. A mulher que se apresentara como mãe olhou para Eduardo com um misto de gratidão e pânico. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Ele não está sozinho. Marcos deu um passo à frente, um sorriso sarcástico estampado no rosto. Ah, mas não podemos esquecer que as armadilhas vêm em diferentes formatos, não é mesmo? A verdade é que eu estou aqui para revelar quem realmente é sua mãe. Ele gesticulou para a mulher, a atmosfera tensa e marcada por incertezas. Clara sentiu seu estômago revirar. O que você quer dizer? Sua voz tremia. O homem em terno negro corou, como se estivesse prestes a revelar uma bomba. Ele olhou diretamente para Clara e disse: seu pai não é apenas um nome. Ele controla coisas, pessoas. E você é parte disso. O ar ficou feio. O silêncio era constrangedor e a pressão aumentava. Clara olhou para a mulher, o medo nos olhos. Por que você nunca falou sobre ele? O que você tem a ver com isso? A mulher mordeu o lábio, as palavras parecendo impossíveis de sair. Clara, você tem que entender que seu pai fez escolhas. Escolhas que afetaram todos nós. Eu não tinha como proteger você daquela vida. Mas a verdade precisa ser revelada. A gravidade da declaração parecia ecoar no ambiente. Mas, antes que pudesse digerir, a campainha soou mais uma vez. Eduardo foi até a porta, seus movimentos rápidos, mas cautelosos. O que mais poderia acontecer nesta noite? Ao abrir, uma figura familiar surgiu. Era Luana, a melhor amiga de Clara, com olhos arregalados e um semblante de pânico. Clara, você não vai acreditar no que eu descobri. Clara sentiu um nó no estômago. Luana, agora não é o momento. Ela queria protegê-la de tudo. Não, você precisa saber, o seu pai, ele não é quem você pensa. Eu encontrei documentos. Ele está envolvido em algo enorme, algo ilegal. As palavras de Luana caíram como pedras, e Clara mal pôde respirar. Como você sabe disso? Eduardo questionou, agora preocupado. Eu encontrei na internet. Parecia uma teoria da conspiração, mas agora faz todo sentido. Luana respirou fundo. Ele está sendo procurado. Isso foi demais para Clara. Sua cabeça girava. Cada novo fato era como uma facada. Procurado? Por quem? Pelo governo. E não é só isso. Luana hesitou. A tensão era palpável. Eu descobri que Marcos é um agente infiltrado. Ele está aqui para te monitorar, Clara. E você é mais importante do que tudo isso. O coração de Clara quase parou. Cada palavra a deixava mais confusa e assustada. E o que acontece agora? Precisamos sair daqui, mas temos que ter cuidado. Ele pode estar por perto. A urgência nas palavras de Luana apenas acentuou o desespero. Eduardo, agora completamente alarmado, tomou a frente. Se Marcos é um agente, não podemos deixar que ele a pegue. Clara, precisamos de um plano. Mas o que mais pode acontecer? Ele olhou ao redor, como sabendo que essa tempestade apenas começava. E, em meio a toda a revelação, houve um instante de silêncio. Clara ergueu os olhos novamente para a mulher. Você realmente é minha mãe? Ou é só mais uma mentirosa em um jogo de engano? Neste momento, tudo pareceu congelar. A mulher olhou para Clara com uma profundidade que ninguém havia notado antes. Sim, mas há uma razão pela qual eu sumi.
e talvez você tenha que lidar com isso. Marcos cruzou os braços, saboreando o caos. E você acha que a verdade vai livrá-la de um destino que a persegue há anos? O ambiente estava carregado de tensão. Clara abafou um grito, seu coração pulsava forte. Como tudo podia estar tão errado? E naquele momento, com as verdades não ditas pairando no ar pesado, uma nova batida na porta fez todos se estremecerem. O som ecoou como um trovão e Clara soube. A tempestade estava apenas começando. Ela olhou nos olhos de cada um ali, sentindo que a vida dela mudaria para sempre, mas não podia imaginar o tipo de revelação que estava prestes a acontecer. O que trouxesse essa nova verdade poderia condenar a todos. E enquanto as batidas aumentavam em apreço, Clara percebeu que talvez nem tudo era o que parecia. Clara permaneceu paralisada, o mundo à sua volta se desmoronando com as revelações. Meu pai? O som da campainha estava perdido na confusão mental. O homem de terno escuro continuou, ignorando o tumulto. Sim, Clara. Seu pai está mais perto do que você imagina. Clara, não escute ele. Pode ser uma armadilha. Eduardo gritou, seu olhar fixo na nova figura que entrara na mansão. A mulher que se apresentou como mãe olhou para Eduardo com um misto de gratidão e pânico. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Ele não está sozinho. Marcos deu um passo à frente, um sorriso sarcástico estampado no rosto. Ah, mas não podemos esquecer que as armadilhas vêm em diferentes formatos. Não é mesmo? A verdade é que eu estou aqui para revelar quem realmente é sua mãe. Ele gesticulou para a mulher, a atmosfera tensa e marcada por incertezas. Clara sentiu seu estômago revirar. O que você quer dizer? Sua voz tremia. O homem interno negro corou, como se estivesse prestes a revelar uma bomba. Ele olhou diretamente para Clara e disse, seu pai não é apenas um nome, ele controla coisas, pessoas, e você é parte disso. O ar ficou frio, o silêncio era constrangedor e a pressão aumentava. Clara olhou para a mulher, o medo nos olhos. Por que você nunca falou sobre ele? O que você tem a ver com isso? A mulher mordeu o lábio, as palavras parecendo impossíveis de sair. Clara, você tem que entender que seu pai fez escolhas. Escolhas que afetaram todos nós. Eu não tinha como proteger você daquela vida, mas a verdade precisa ser revelada. A gravidade da declaração parecia ecoar no ambiente. Mas antes que pudesse digerir, a campainha soou mais uma vez. Eduardo foi até a porta, seus movimentos rápidos, mas cautelosos. O que mais poderia acontecer nesta noite? Ao abrir, uma figura familiar surgiu. Era um homem mais velho, com uma expressão de urgência. Clara, é sobre você e seu pai. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Quem é você? Clara perguntou confusa. Meu nome é Gustavo. Eu trabalhei no passado de seu pai, e o que eu tenho para dizer vai mudar tudo. As palavras dele eram um misto de medo e solidão. Eduardo olhou para Gustavo com desconfiança. O que você quer dizer com isso? Antes que alguém pudesse questioná-lo, Gustavo se adiantou. Sua vida está em risco, Clara. Seu pai é um dos homens mais procurados do país. Ele está envolvido em um esquema que pode devastar a vida de muitas pessoas, e você está no centro disso tudo. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Eu? Como assim? A incredulidade tomou conta dela. Porque você é a peça-chave, Clara. Ele precisa de você. A expressão de Gustavo era sombria. E Marcos não é quem você acha que é. Ele não é um agente infiltrado. Ele é um deles, parte de uma organização que usa você como isca. O choque no rosto de Clara era palpável, sua mente sendo inundada com a gravidade das palavras.
Marco sorriu, com um brilho sádico nos olhos. Ah, então é você, Gustavo, o traidor, sempre pensando que pode salvar a mocinha. Ele estava se divertindo, como se tudo fosse um jogo. Não é um jogo, essa menina não é uma peça de xadrez, Gustavo gritou, a voz carregada de desespero. Ele se virou para Clara, a urgência em seu olhar. Precisamos agir, agora, antes que seja tarde demais. O coração de Clara batia descontroladamente. Seu passado estava se desdobrando diante dela como uma cortina sendo levantada. As verdades estavam surgindo, mas o que mais havia escondido? Você precisa decidir, Clara. Ficar aqui ou vir comigo. O seu pai não é quem você pensa. E essa mulher? Gustavo apontou para a mulher. Não é sua mãe verdadeira. Ela é uma impostora que se infiltrou na sua vida, para garantir que você nunca descobrisse a verdade. As palavras foram como um golpe. O que quer que ela tivesse acreditado até agora estava se desfazendo em fumaça. Pânico tomou conta dela. O que você quer dizer com isso? Toda a minha vida foi uma mentira? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não há tempo para explicar tudo. Mas você precisa entender que a verdade irá te libertar, mas também pode te condenar. Gustavo estava em desespero controlado. As implicações estavam se acumulando, e Clara sentiu um nó na garganta. Então, um tiro ecoou. A porta se abriu abruptamente, se estilhaçando, e um homem mascarado entrou. Um frio percorreu a sala. Ninguém se mexa, gritou apontando uma arma para todos. O tempo parou. Clara e os outros ficaram congelados. O pânico agora transformado em terror. Gustavo começou a se mover lentamente, como se tentasse proteger Clara. Era um momento insuportável. Você tem que sair daqui, vá, ele gritou. Mas tudo parecia em câmera lenta. As revelações, os sentimentos, as mentiras, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Clara sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. Corra, Clara, corra! Mas quando ela virou-se para sair, tudo mudou em um instante. Naquele momento, ela não sabia quem poderia confiar, e enquanto a ameaça se aproximava, sua vida entrou em um mergulho profundo onde nada estava claro. O homem mascarado avançou, e a vida de Clara se fragmentou em escolhas impossíveis. O verdadeiro inimigo poderia estar mais perto do que ela jamais poderia imaginar. E a pergunta que pairava no ar era: quem realmente era Clara? Clara estava paralisada, o homem mascarado. Em frente a ela parecia um pesadelo ganhando vida. O ambiente estava carregado de tensão, o ar denso, como se pudesse cortar. Ao ouvir o grito de Gustavo, seu coração disparou. Corra, Clara, corra! Numa fração de segundo, tudo parecia se desdobrar. Clara não sabia para onde olhar. A arma brilhava sob a luz da lâmpada pendurada no teto. O homem estava a apenas alguns passos de distância. A respiração dele pesada, assim como a sensação de terror no ar. Eduardo se lançou na frente de Clara, os músculos tensos, como um escudo. Abaixe essa arma. Você não precisa fazer isso. O tom de sua voz tentava transmitir coragem, mas Clara podia ver que ele estava tão assustado quanto ela. O homem mascarado sorriu, mas foi um sorriso frio, assustador. Cale-se, esta não é uma conversa, é uma ordem. Ele moveu a arma na direção de Eduardo e um brilho faminto estava em seus olhos. O movimento em direção ao tiro poderia ser fatal. O tempo parecia parar. Clara sentia a adrenalina pulsar em seus seios, enquanto, lá no fundo, ela percebia que muitas vidas dependiam daquela fração de segundo. Mas antes que o homem pudesse fazer qualquer coisa, um som estrondoso ecoou pela casa, como um trovão, e uma figura emergiu da escuridão. Era a mulher que se apresentara como mãe de Clara. Pare! É melhor você não tocar neles. Todos os olhares se voltaram para ela. Clara mal podia acreditar.
e Eduardo também parecia confuso. A mulher, com uma força inesperada, tomou um passo à frente. Você não sabe de verdade com quem está lidando. O homem mascarado hesitou. A surpresa em seu olhar quase fez Clara respirar aliviada por um instante. Mas então a mulher disse algo que congelou o tempo. Você não sabe quem ela realmente é. A revelação caiu como um peso no ar. Clara franziu as sobrancelhas, sua mente girando. O que você quer dizer? Sua voz soou quase um sussurro, cheia de confusão. Clara, você tem que saber. Seu pai, ele não é apenas um criminoso. Ele está buscando algo muito maior, e você faz parte disso. Não posso deixar que nenhum deles a machuque. A mulher encarou o homem mascarado, a raiva e a preocupação misturadas em sua voz. Do que você está falando? Clara sentiu o chão sob seus pés estremecer. O homem à sua frente não era só uma ameaça, mas uma ênfase em um jogo muito mais profundo, muito mais sombrio. O olhar do homem em direção à mãe de Clara mudara, como se agora estivesse em dúvida. Ele hesitou, mas então fez um movimento rápido. Isso não me importa. Ela pode falar, mas não me detém. Ninguém aqui me detém. A tensão disparou novamente. Clara olhou para Gustavo, esperando que ele tivesse a resposta, mas ele só balançou a cabeça, o desespero claro em seu olhar. Eu não sei quem você realmente é, Clara, mas isso pode ser a sua única chance de sair daqui. O homem vestindo a máscara se preparava para atirar. Uma tensão palpável estava em cada corpo presente. Mas quando ele olhou para Clara, algo na expressão dela pareceu quebrá-lo. Uma fração de segundo talvez, mas foi o suficiente. Clara estava paralisada, mas o que aconteceu a seguir foi como se um raio tivesse atravessado a sala. Uma luz intensa irrompeu do nada e uma sombra se projetou em sua direção. E foi nesse exato momento que a mulher revelou uma pequena caixa. É um objeto que Clara nunca tinha visto, e o homem mascarado parecia ficar ainda mais agitado. Você não pode usar isso. Você não sabe o que está fazendo. A mulher ignorou, abrindo a caixa e revelando um brilho. Um olhar que pulsava em relação a quem Clara era realmente. E ali, entre a luta pela sobrevivência e as revelações, Clara começou a entender que era mais do que apenas uma jovem perdida. Naquele momento, tudo mudou. Clara, coloque isso, a mulher ordenou, enquanto os olhos dela tornavam-se ferozes. Eu não vou deixar que eles te capturem. Ninguém esperava a explosão que se seguiu. A luz que emanava do colar parecia se expandir, e de alguma forma todos foram lançados para trás pela onda de energia, desferindo um impacto tão profundo que Clara se viu forçada a questionar tudo o que acreditava saber. Quando a luz dissipou, ela se encontrou de olhos fechados e tudo ao seu redor estava em silêncio. Quando a névoa começou a se abrir, Clara viu que estava sozinha, e tudo o que havia sido a luta, os segredos, parecia ter desaparecido. O mundo não era mais o mesmo, e as perguntas a estavam cercando. Onde estavam os outros? E o que isso significava para o futuro dela? Tudo agora estava em jogo, mas a maior pergunta permanecia. Quem realmente era Clara? Clara abriu os olhos, cercada por um silêncio inquietante. O brilho do colar pulsava levemente, ainda nas suas mãos, como um eco de uma vida que parecia ter sido despedaçada. Estrondos ainda ecoavam na sua mente, mas ela não tinha certeza se o que tinha acontecido era real. E onde estavam todos? Eduardo, Gustavo, a mulher que se dizia sua mãe? Um nó se formou em sua garganta, e ela respirou fundo, tentando se controlar. Do nada, uma batida forte fez as paredes tremerem. Clara se virou rapidamente, seu corpo reagindo ao impulso de fugir, mas um sentimento de determinação a segurou no lugar. Não havia mais tempo para hesitar. O que aconteceria agora? A batida se repetiu, mais insistente. Uma voz soou do outro lado da porta, familiar e ao mesmo tempo distante. Clara,
Abertura. Hurry up. Clara sentiu um alívio misturado à confusão. O que a amiga estaria fazendo aqui? Você tem que sair. Eles estão vindo. O pânico se apoderou de Clara, enquanto ela se dirigia à porta, arregalando os olhos. Ela não tinha certeza de quem. Eram eles, mas a ideia de ser capturada novamente era insuportável. Havia algo mais. A mulher que afirmava ser sua mãe. O que ela queria dizer com tudo aquilo? Sem pensar, Clara abriu a porta. Luana estava do lado de fora. Seu rosto pálido refletia temor. Você não tem ideia do que está acontecendo. Precisamos sair agora. Clara hesitou. A urgência na voz da amiga reavivou o pânico em seu peito. Eu não posso simplesmente ir. E se deixar minha mãe para trás? A menção à mulher fez o coração dela acelerar. Ela precisava de respostas. Ela não é quem você pensa que é. Luana exclamou, a frustração derramando-se de suas palavras. Não há tempo para discussões. Marcos, ele é um dos que está atrás de você. E essa mulher, ela pode estar envolvida também. A revelação cortou Clara como uma faca. Como você sabe disso? O sentimento de traição começou a roer sua confiança. Eu te vi, Luana começou, seu olhar intenso. Eu vi o que Marcos fez, e eu também sei que ele está aqui. Ele vai pegar tudo de volta. Ele. As palavras foram como um furacão. Clara se sentiu sendo arrastada para um vórtice de desespero. Mas a batida na porta seguiu, agora mais frenética. Abram essa porta. A voz de Eduardo soou, carregada de preocupação. Clara quase respirou aliviada. Ele estava lá. Eduardo? Clara gritou. Ajuda. Clara, estamos chegando. O tom de urgência dele fez Clara sentir que era a única. Âncora em meio ao caos. Um movimento rápido, ela puxou Luana para dentro da sala e fechou a porta, bloqueando-a com uma cadeira que estava próxima. Queria estar segura, mesmo que a insegurança estivesse estampada em seu rosto. Calma, precisamos ser rápidas, Luana disse, olhando ao redor com os olhos arregalados. Acho que podemos sair pelo fundo. Clara sentiu um frio na barriga. Elas precisavam agir. Assim que se dirigiam à porta dos fundos, um grito estridente ecoou, seguido de um barulho de vidro quebrando. Clara parou, o coração batendo forte. O que foi isso? As duas se viraram para ver a mulher que afirmava ser sua mãe entrando pela porta quebrada. A expressão mudou de desespero para determinação. Clara, eles estão vindo. É uma armadilha. O tempo pareceu congelar. O que ela estava fazendo ali? As palavras da mulher se tornaram uma tempestade na mente de Clara. Mas então aconteceu o inesperado. O homem mascarado entrou pela porta principal, um sorriso de triunfo estampado em seu rosto. Surpresa! Achou que escaparia tão fácil? Luana deu um passo para trás, puxando Clara para perto. Ele é um dos deles, um agente. Ele está trabalhando com Marcos. O mundo pareceu desabar ao redor de Clara. Então ela olhou para a mulher, em busca de respostas. Você está envolvida com eles? A traição parecia estar a um passo de se revelar. Clara, não é o que você pensa. A mulher respondeu, o medo estampado no rosto. Eu estou aqui para proteger você, mas não tenho tempo para explicar agora. E então, como um eco de uma verdade devastadora, o homem mascarado riu. Ah, que ironia! Você realmente acreditou que poderia escapar da verdadeira natureza da sua família. Clara, você não é só a filha de um criminoso. Você é uma peça-chave no que está por vir. Um sacrifício necessário. O mundo começou a girar em torno dela. Tudo ficou turvo. O que ele estava dizendo? Era isso que estava encercando sua vida inteira? Clara se sentiu tonta, e uma nova onda de terror a atingiu. Ela não era apenas uma jovem perdida em uma teia de mentiras. Ela era parte de algo muito maior, muito mais sombrio. E enquanto as sombras se aproximavam, seus instintos gritaram que tudo o que ela sabia estava prestes a mudar para sempre.
A pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido? E quem era realmente Clara? Clara estava paralisada. O homem mascarado em frente a ela parecia um pesadelo ganhando vida. O ambiente estava carregado de tensão. O ar denso como se pudesse cortar. Ao ouvir o grito de Gustavo, seu coração disparou. Corra, Clara, corra! Numa fração de segundo, tudo parecia se desdobrar. Clara não sabia para onde olhar. A arma brilhava sob a luz da lâmpada pendurada no teto. O homem estava a apenas alguns passos de distância. A respiração dele pesada, assim como a sensação de terror no ar. Eduardo se lançou na frente de Clara, os músculos tensos como um escudo. Abaixe essa arma. Você não precisa fazer isso. O tom de sua voz tentava transmitir coragem, mas Clara podia ver que ele estava tão assustado quanto ela. O homem mascarado sorriu, mas foi um sorriso frio, assustador. Cale-se, esta não é uma conversa, é uma ordem. Ele moveu a arma na direção de Eduardo, e um brilho faminto estava em seus olhos. O movimento em direção ao tiro poderia ser fatal. O tempo parecia parar. Clara sentia a adrenalina pulsar em seus veias enquanto lá no fundo ela percebia que muitas vidas dependiam daquela fração de segundo. Mas antes que o homem pudesse fazer qualquer coisa, um som estrondoso ecoou pela casa. A porta da sala explodiu. Um homem imponente apareceu, um misto de autoridade e determinação em seu olhar. O que está acontecendo aqui? Sua voz era como um trovão. Clara ficou paralisada novamente. O cabelo de Eduardo, já na frente dela, mexeu-se com o vento que entrou. Era um conhecido antigo, Rafael, uma figura que Clara pensava ter deixado para trás. O que você está fazendo aqui? Ela se esforçou para perguntar, o medo misturado à confusão. Eu vim te proteger. Por isso não sei se é uma boa ideia ficar perto do Marcos. O homem mascarado, que havia se revelado como uma ameaça, agora olhava para Rafael com desprezo. Você não deveria ter vindo, Rafael. Não é seguro. Você não sabe. No que está se metendo? Clara não sabia o que pensar. O que ele estava fazendo aqui? O que ele sabia? E ainda mais importante, o que isso significava para ela? A tensão entre os três era palpável. Um fio prestes a se romper. Marcos, agora ansioso, começou a se mover, mas Rafael não hesitou. Se a Clara não for libertada, e pelo que eu sei, isso vai além de você. A dinâmica mudava. Clara sentiu que estava se afundando no desconhecido. A atmosfera ficou pesada, como se todas as respirações tivessem parado. E nesse momento, o inesperado ocorreu. Marcos deu um passo para trás, como se estivesse se preparando para fugir. Você realmente acha que pode salvar a garota? Ela é mais valiosa do que imagina. O que ela não sabe é que sua mãe está envolvida em algo muito maior do que pensa. As palavras de Marcos foram como uma facada. Clara sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu tremida, um nó na garganta. Ela nunca foi apenas uma mãe. Ela foi uma agente, uma traidora. E você, Clara, é apenas uma peça no jogo que ela está jogando. A revelação afundou em seu cérebro. O chão abaixo dela pareceu desmoronar. Não escute isso. Rafael gritou, mas Clara estava perdida. As perguntas fervilhavam em sua mente. Mãe, você está envolvida em tudo isso? É verdade? A mulher hesitou, seu olhar varrendo a sala, e após um momento de silêncio carregado, ela disse lentamente, Clara, eu não posso te contar agora, mas a verdade vai te libertar e amanhã tudo fará sentido. Mas antes que eles pudessem processar o que estava acontecendo, um alarme começou a disparar no fundo da casa. Luzes vermelhas começaram a piscar, e o ambiente transformou-se em um caos de gritos. Temos que sair, agora! Gritou Eduardo, puxando Clara pelo braço. E esse foi o momento em que tudo virou. O som de passos se aproximando ecoou nos corredores e a pressão aumentava. Clara olhou para trás
seus instintos gritando. Ela não sabia se podia confiar em ninguém. Rafael, Marx, a mulher, todos pareceram ser um enigma, uma trama intrincada, onde ela era o alvo. Fique perto de mim, Edu gritou, mas a realidade do momento apertava. Todos estavam em risco. Um braço se estendeu na direção dela, e no instante em que suas mãos se tocaram, tudo apagou completamente. No escuro, Clara percebeu que a única coisa que restava era o desconhecido. E nesse vazio, a única certeza era que a verdade, em todas as suas formas, estava prestes a se revelar. O caos tomou conta da sala. Clara estava numa tempestade de emoções, o coração disparando enquanto olhava para Rafael, Eduardo e aquela mulher que afirmava ser sua mãe. O homem mascarado estava mais próximo do que nunca. A ameaça prestes a explodir. O alarme continuava a tocar, mas o único som que Clara realmente escutava era o seu próprio coração, martelando sua caixa torácica, pedindo um desfecho. Precisamos sair agora, Eduardo gritou, puxando Clara em direção à porta dos fundos. Mas antes que pudessem se mover, a mulher os deteve. Esperem, vocês precisam saber a verdade. O desespero preenchia sua voz, e naquele momento as emoções estavam em seu auge. Marcos havia se aproximado sorrateiramente, buscando um ângulo. A verdade? Essa é a piada. Olha só quem fala. O tom sarcástico dele cortou o ar, mas Rafael se virou para enfrentá-lo, ficando entre Clara e a ameaça. Se afaste dela, Marcos. Ninguém vai te deixar machucar a Clara. Clara mal tinha tempo para processar tudo. A mulher lançou um olhar profundo para sua filha. Clara, tudo que eu fiz foi por você. Seu pai está atrás de algo muito mais perigoso do que você imagina. O tempo parecia estagnar. O nó na garganta de Clara se apertou. Como você pôde? Como pôde me deixar na escuridão? Clara sentiu o desespero e a raiva brotarem, transformando-se numa queima interna. Que tipo de vida você estava me protegendo? Uma vida que não deveria nunca ter sido sua. A mulher respondeu, lágrimas escorrendo, enquanto a intensidade do momento aumentava. Um estrondo ecoou quando a porta dos fundos se abriu. Era Gustavo e ele trazia notícias. É agora ou nunca. Eles estão chegando. Ele puxou Clara e, de repente, tudo se tornou uma corrida contra o tempo. Clara, sem pensar, agarrou o colar que pulsava nas suas mãos. Sabia que, apesar de tudo, havia algo ali que era parte dela. Algo que poderia dar o poder necessário. Fiquem juntos, Rafael ordenou, levando todos para fora. O ar fresco bateu em Clara, mas o pânico continuava. Os rostos de terror à sua volta a mantinham alerta. Enquanto corriam, Clara lançou uma última olhada para a casa que um dia foi seu abrigo. Agora era uma armadilha, um eco de um passado que ela estava prestes a deixar para trás. No instante em que correram para a escuridão, Clara sentiu o peso do segredo que carregava. Eu sei quem sou agora, ela murmurou para si mesma. E vou lutar por isso. Não era só sobre quem era sua mãe ou seu pai. Era sobre quem ela se tornaria, sobre a força que começava a brotar dentro dela. Enquanto se afastavam, uma nova determinação pulou no peito de Clara. Não era só uma fuga, era um renascimento. Os sons da casa distantes foram sendo cobertos pelo som de seus passos apressados, cada um parecendo marcar um novo começo. Mas, em meio à escuridão, Clara sabia que apenas um novo capítulo começava. E assim, sob o céu estrelado, as dúvidas de Clara se transformaram em perguntas que ecoariam para sempre. O que estava realmente escondido em sua história? O que seus pais haviam feito? E quando ela olhou para Rafael, Eduardo e Luana ao seu lado, sabia que o que quer que viesse a seguir, ela não enfrentaria sozinha. Então, o mistério enviado pela vida estava apenas começando. E isso, meus amigos, nos leva ao fim de uma jornada intensa,
mas não ao fim da nossa história. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas narrativas incríveis cheguem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Junte-se a nós nessa aventura.